a gente vai usar um subset da linguagem C, né? Nem todos os tipos de dados aqui a gente vai usar. Assim, a gente pode usar tudo, mas a minha recomendação vai ser para usar um subset menor, sempre pensando, né? Sempre lembrando que a gente está trabalhando numa arquitetura de 16 bits, num microcontrolador que tem um clock mais lento. Então, a gente vai levar isso em consideração e eu vou tentar treinar vocês, vou tentar mostrar para vocês que sempre quando você escreve um código em C, é sempre bom, né, tentar pensar no que aquele código em C geraria no seu equivalente em assembly. Então, agora, nessa primeira semana, eu vou dar alguns exemplos de programação em C e vou sempre comparar com o que seria em assembly. E aí a gente vai ver como é que o compilador, né, a gente vai começar a tomar conhecimento de como que o compilador faz as decisões, né, onde é que ele coloca as variáveis, como é que ele decide qual instrução que ele vai usar para uma determinada operação. Então, a gente vai começar a trabalhar numa linguagem mais alto nível, muito mais fácil para a gente, porque ela é mais próxima da linguagem natural, porém, é uma linguagem que ela ainda assim, os mapeamentos para uma linguagem de baixo nível ainda são bem conhecidos, a gente ainda consegue ver isso. É diferente de Python ou Java, que você usa bibliotecas de nível tão alto, né, que simplesmente para abrir uma porta serial, você digita lá serial.open. É absolutamente incrível, né? Então, vamos começar a aula de hoje. Eu tenho aqui bastante coisa para falar. Eu queria primeiro perguntar para vocês se deu tempo de vocês assistirem os vídeos e tentarem trabalhar um pouquinho com tentar trabalhar um pouquinho a lista de exercícios, se deu para vocês darem uma olhada nos exercícios, foi muito exercício, foi pouco, se deu tempo, se não deu tempo. Eu achei mais de boa dessa vez, professor. Pra mim também. Ah, beleza. Dá uma olhada. Legal, obrigado, Pedro. A ideia realmente era dar uma olhadinha, mais para treinar e ver para sedimentar aquele conhecimento do vídeo, né? Acho que isso é uma coisa importante. O Marco está perguntando assim, como é que eu posso saber se a versão do MSP430 é a X, aquela que pode endereçar até 20 bits? Marco, todos os microcontroladores que a gente usa aqui, hoje, todos os microcontroladores da Texas, da família MSP430, vêm com um processador MSP430X, com as instruções estendidas. Só que para esse curso, eu vou me limitar apenas à arquitetura, às instruções de 16 bits. Eu não vou falar nada sobre as instruções estendidas. Para simplificar um pouquinho, eu acho que também fica mais didático, né? E simplifica, diminui um pouco o conteúdo e a gente consegue, pelo menos, pegar a base necessária para aprender esse tipo de programação. Então, aliás, falando sobre isso, né? Primeiro vou mostrar aqui para vocês como é que vocês vão criar os projetos a partir de agora. Então, quando você clica em File, New, CCS Project, agora o template que a gente vai usar, né? Por exemplo, o template que a gente vai usar é o template padrão, né? Não precisa mais clicar em Assembly. Só estando com o empty project main.c, ele já vai criar em linguagem C. O Code Composer ele vem com escolha de alguns compiladores. Tem o compilador da Texas, que é o próprio compilador da Texas Instruments, e tem o compilador da GNU, que é o GCC, o famoso GCC. Você pode escolher um ou outro. Eles têm algumas pequenas diferenças, principalmente no código que é gerado, né, no assembly que é gerado a partir dele. Eu vou mostrar para vocês como é que é o funcionamento do próprio compilador da Texas, porque é algo que vem por padrão, né? Então, para não ficar mexendo nessas configurações, só cria o projeto, bota o nome do projeto, dá Enter, que ele vai com tudo por padrão aqui. Então, quando você cria um projeto, tem algumas coisas específicas só um instantinho. Tem algumas coisas específicas de configuração que vale a pena dar uma olhada. Então, por exemplo, quando você abre um novo projeto e cria ele, você pode configurar algumas coisas do próprio compilador. Então, por exemplo, o compilador ele tem os níveis de otimização. O compilador, quando ele gera um código, ele pode olhar para dentro das suas subrotinas, pode olhar para dentro das suas funções,
pode olhar para o código inteiro e tentar otimizar algumas coisas, por exemplo, reaproveitar variáveis, reaproveitar partes de subrotinas, né, para deixar o código mais curtinho. Então, se as otimizações do compilador estiverem te atrapalhando, você pode vir aqui e desligar elas aqui. Mas quanto maior o nível de otimização, né, quanto maior for o escopo de visualização que você dá para o compilador olhar o seu código, mais otimizado será o resultado gerado. Eu vou botar como off. E aí aqui tem dentro das opções da arquitetura, vamos lá, Processor Options, e aí aqui você escolhe, por exemplo, se você quer compilar o código exclusivamente para o MSP ou para a família, para usar as instruções estendidas MSP-X. Não precisa mudar, tá? Isso aqui, a princípio, quando você criar um projeto, você não precisa mudar, mexer em nada disso. Eu vou mudar para MSP aqui, nesse caso, só para mostrar para vocês apenas instruções que a gente já viu, as instruções do MSP, né? As instruções que não são as instruções estendidas. E aqui tem dois negócios chamados Code Model e Data Model. O Code Model e o Data Model estão falando para o compilador qual é a região de memória que você quer usar para colocar o código, então no Code Model, é onde vai o programa, o executável, e o Data Model, que é onde vão as suas variáveis. Eu vou colocar as duas como small, porque a diferença é a seguinte, small é só para usar a região endereçável em 16 bits, ou seja, de 0 até 0xFFFF, né, que é o máximo em 16 bits. Só que o nosso microcontrolador tem mais memória do que isso, né? Você pode chegar até 128 kilobytes de memória. Então, você poderia optar aqui por um modelo de programação, modelo de memória large, para colocar o código, programa na região superior da memória, e botar os dados somente na parte inferior da memória. Ele não deixa, porque quando você usa essas instruções do MSP, ele só deixa você usar Small Memory Model. É o que ele, inclusive, estava dando warning ali em cima. Agora tem algumas outras coisas. Por exemplo, em Language Options aqui, você vai achar opções, por exemplo, qual é a versão do C que você vai usar, né? Por padrão, usa-se a versão do C lá de 1989, que é o padrãozão que funciona para sistemas embarcados e não tem os recursos novos que foram aparecendo com o tempo. E tem, por exemplo, algumas coisas que você pode configurar. Por exemplo, ele vai permitir ou não operações com número ponto flutuante. O que você vai interpretar quando você coloca um char? Se vai ser por padrão com sinal ou por padrão sem sinal, né? Aqui no caso, ele por padrão é sem sinal, mas para todas as outras variáveis, o padrão é com sinal, por incrível que pareça. E aqui tem algumas bibliotecas específicas usam essa condição, que é, por exemplo, printf. Na verdade, eu vou ensinar para vocês que não pode usar printf, que não tem printf no microcontrolador, mas existe uma forma de fazer um printf, tá? E aqui você escolhe qual é o suporte ao printf. O printf é uma biblioteca relativamente grande, então ela entra na memória flash e ocupa muito espaço. Então nem sempre é bom usar essa parte aqui. Eu vou deixar como minimal, tá? A gente não vai usar printf aqui, mas tem uma forma de fazer. Eu vou ensinar lá no final do curso, quando a gente for ver comunicação serial assíncrona, o ART. Então tá. Vou começar com isso aqui, a aula 6, que eu já acabei de configurar, aula 7, né? Tem que ser. Então, começando do zero, eu gosto sempre de renomear os arquivos, para não dar confusão e não ficar com um monte de main aqui em cima. Vou botar esse arquivo aqui como aula 7. E vamos lá, vou tentar aumentar aqui um pouco o tamanho da letra. A primeira coisa que eu queria trabalhar com vocês, deixa eu abrir aqui o meu outro, vou abrir aqui numa outra janela. Professor? Oi. Quais são as exigências em relação a o arquivo main? Ele é obrigatório ou se ele existir, ele é executado no lugar dos outros?
O main, o nome main não precisa ter o nome main, tá? Na verdade, o que você precisa, a única coisa que você precisa garantir é ter o nome da rotina principal main. Ele vai procurar esse símbolo aqui para inicializar o código. Tá? Mas você não precisa que o nome do arquivo seja o nome main. E se o arquivo main existir junto com outro? Pode existir, ele vai ler todos os arquivos que tiverem na sua pasta. Ok, obrigado. Inclusive, vou mostrar isso aqui hoje. Como é que trabalha com múltiplos arquivos. Então, as coisas que eu queria comentar com vocês são as seguintes. Eu vou falar um pouquinho sobre posicionamento de variáveis, se as variáveis vão para a memória RAM, os pontos registros. Vou falar um pouquinho sobre o que eu falei no vídeo, né, sobre o uso da biblioteca stdint. Vou falar sobre os loops, como é que a gente escreve loops, né, de maneira mais eficiente em C, para que gere o código mais eficiente em assembly. Vou falar sobre os tipos das variáveis e como elas influenciam na escolha das instruções, por exemplo, JHS ou JGE, né, que são aquelas instruções de variáveis com sinal ou sem sinal. Vou falar sobre o tamanho de variáveis, vou mostrar como é que as operações elas lidam com variáveis maiores do que palavras de 16 bits. Vou falar sobre número em ponto flutuante, vou mostrar para vocês o horror que é. E vou falar sobre include, macro, dividir o código em vários arquivos, né, que foi o que o Marco pediu. E vou mostrar a diferença entre operações bit a bit e os operadores lógicos, né, para a gente deixar bem claro, porque também é uma fonte de muita confusão. E por fim, vou falar das operações de deslocamento, que foi o que faltou no vídeo. O Caio está perguntando assim, precisa do return zero com void? Caio, não. Na verdade, o void aqui de entrada você pode até tirar, a main pode não retornar nada se você quiser, e você pode tirar esse return. Então você pode editar esse código dessa forma. Eu geralmente sempre termino com um loop infinito. A gente vai ver que as aplicações embarcadas, essa aqui é a grande primeira diferença de um código C para sistema operacional e um código C para sistemas embarcados. Que o código C para sistemas embarcados, ele sempre começa com... Ele sempre vai ter uma parte de configuração. Deixa eu tirar isso aqui. Ele sempre vai ter uma parte de configuração, que só vai rodar uma vez, e depois ele vai entrar num loop infinito. E vai ficar nesse loop infinito para sempre. Isso aqui é muito tradicional, muito comum, porque um sistema embarcado, né, um microcontrolador, ele é feito para realizar, lembrando da nossa primeira definição da primeira aula lá, ele é feito para realizar tarefas repetitivas de maneira confiável. Então, ele vai ficar sempre executando a mesma tarefa indefinidamente. Então, o loop infinito é algo extremamente necessário aqui em programação em C. Então, por exemplo, esse código aqui nunca vai retornar. Então, eu não preciso de um return zero, né? Eu posso botar a main como um void. Agora, vamos lá, vamos começar sobre o posicionamento de variáveis. Vou criar aqui uma variável unsigned char, variável de 8 bits, e vou atribuir ela ao valor 120. Quando eu compilar, ele inclusive me dá um warning aqui, falou, foi declarado, mas nunca foi referenciada. Tá? Vamos ver qual foi o assembly que foi gerado disso aqui. Quando você executar o seu código pela primeira vez, você não vai ter a janela que eu vou mostrar aqui. Então, eu vou querer ver o código assembly gerado. Então, eu vou abrir uma janelinha chamada disassembly. Então, eu venho aqui em view, show view, disassembly. Aí aparece essa janelinha aqui. Vou botar ela bem grandona aqui do lado, para a gente ver direitinho, e comparar lado a lado o código em C do código em assembly. Então, olha só. Sempre tem essa linha aqui, nunca removam essa linha é para travar o watchdog, para o seu processador não resetar. Né? Isso aqui a gente vai aprender mais tarde no curso. Mas essa linha de declaração da variável var8, ela só ficou aqui porque eu removi as otimizações do compilador. Quando o compilador vê uma variável que não está sendo usada, ele vai cortar ela fora. Então, se eu usar a variável aqui embaixo, ele não vai usar nada, ele vai cortar todas as linhas que usam essa variável.
Mas como eu tirei as otimizações, ele ainda manteve essa variável aqui no código para mim. E aí, onde é que eu localizo onde está a variável 8? Eu só declarei que ela é uma variável de 8 bits, né, porque ela é um char, e é sem sinal, unsigned. Quando eu olho o disassembly, eu tenho aqui uma linha em C e logo abaixo o código de máquina que foi gerado e uma interpretação em assembly do código de máquina que foi gerado. A declaração da variável e a atribuição do seu valor, ela está logo aqui embaixo. Ó. É um move.b, porque é uma variável de 8 bits, né, uma variável de 1 byte, que movimenta o valor 78 em hexadecimal, que dá 120, para a posição 0SP. Olha que interessante. Ele decidiu usar a posição apontada pelo apontador de pilha, né, o 0SP, como posição da variável var8. Então aqui eu não vou ter um nome do label, né, var8. Ele usa direto a posição apontada pela pilha. O Pedro está perguntando, o compilador corta, né, se não declarar como volatile. Exatamente, Pedro. Então, por exemplo, se eu botar aqui um while var8 menos, o meu código, como não tô, o compilador, eu desativei as otimizações, ele vai ler isso aqui sem problema. Ó. Ele vai atribuir e vai decrementar essa variável. Então, está rodando. Mas agora, olha só. Se no meu projeto, né, eu vim aqui no meu projeto, qual que era o projeto? Esse aqui, né? Eu vou até deletar para não confundir. Se no meu projeto eu venho aqui em propriedades e escolho lá onde a gente colocou optimization, né? E boto a otimização padrão, que é a otimização a nível de registradores, e der um apply, na hora que eu compilar esse código e entrar na depuração, primeiro, vamos olhar aqui no disassembly. Olha só, ele viu que var8 era uma variável que não estava sendo usada para nada útil. Tá? Isso aqui é um while olhando para a variável 8, mas de fato ele não está usando ela para nada. Então ele cortou a variável fora e você pode ver que o meu depurador, mesmo clicando aqui, estou clicando e ele não está avançando o código, ele está travado no while 1. Isso que é bem curioso, é como se essa linha não existisse. Para impedir a otimização do compilador, eu vou declarar essa variável como volatile. E aí, volatile está falando para o compilador o seguinte, olha, compilador, essa é uma variável que pode ser modificada a qualquer momento, ela é volátil. Não vai ser só a rotina main que vai modificar essa variável. Vai ter algum hardware que vai acessar essa variável e você, compilador, não vai nem saber. Então, o compilador, com medo de mexer nessa variável, ele fala assim, para essa variável eu não vou aplicar nenhuma otimização. E agora, quando eu apertar... cadê? Quando eu andar para frente, ele deveria entrar aqui. Ah, será que é porque não tem nada aqui? Deixa eu escrever de outra forma. Porque eu tinha escrito de maneira muito compacta. Mas está aqui. Eu não compilei de novo? Talvez tenha sido isso. Mas agora ele está mostrando, ele está entrando lá porque eu declarei essa variável como volátil. Tá? Então isso aqui é uma coisa importante de fazer. Se você percebe que no seu código o programa não está fazendo uma coisa que você quer, ou seja, uma linha aparentemente desapareceu, ele está pulando aquela linha, é porque o compilador fez alguma otimização e cortou a variável fora. Então vamos usar dessa forma, porque provavelmente vai ser um problema que vocês vão passar. Tá, então a gente viu que uma variável simples foi colocada na pilha, né? Foi colocada no 0SP. Agora, o que acontece se eu usar essa variável intensamente? Né? Se eu botar aqui um var8 menos, igual eu tinha feito antes. Vamos ver onde é que o compilador decidiu colocar essa variável. Olha só. Essa variável, na sua declaração aqui em cima, né, quando eu declaro volatile signed char, ele ainda está colocando na pilha no 0SP. Porém, na hora que eu uso essa variável intensamente,
ele tira essa variável temporariamente da pilha, pega o @sp e bota em R14, e aí ele vai trabalhar com o registrador R14 e R15, né, decrementando R15, daí o var8 menos menos, e vai movimentar o valor de R15 de volta para a posição que ela estava antes. Mas a operação que ele faz, de fato, ele faz dentro dos registradores. Como essa variável está sendo usada, eu vou tirar aqui esse volatile para mostrar para vocês. Vou tirar esse while1 também, para deixar no mesmo escopo. Vou botar um while1 como se fosse um jump dollar, né, para travar a execução aqui no final. Agora, olha só. O que ele está fazendo aqui ele está trabalhando com 2 registradores, né? Isso porque o pós-incremento, que vem aqui no loop while, ele fala assim, ó, você vai avaliar o valor da variável 8, mas logo em seguida vai decrementar o valor da variável 8. Por isso que ele trabalha com 2 registradores. Ele usa um registrador decrementa, que é o valor posterior, mas ele usa para comparar o valor anterior, que é o R14, né, antes de decrementar. Então, é diferente, o código fica diferente se eu usar o menos menos var8. Por exemplo, quando eu coloco menos menos var8, é um pré-decremento, eu vou primeiro decrementar essa variável e depois eu vou avaliar o seu valor. Ah, eu não coloquei volatile, né? Ele está fazendo otimizações aqui em cima. Deixa eu tirar essas otimizações para poder mostrar de fato o código que é gerado. Pronto. Deixa eu mostrar como é que era antes, para a gente poder comparar. Então, olha só, na hora que eu faço um loop while, ele vai pegar a variável que está na pilha e vai decrementar direto lá, sem nenhuma otimização, né? Ele não vai reposicionar ela nos registros, né? Aí, quando eu otimizo esse cara aqui, aí começa a posicionar ela nos registradores internos. É curioso, eu achei que ele ia usar os registradores ERs aqui dentro. Vou fazer diferente. var8 menos menos. Ele ainda optou por botar aqui na pilha. Curioso. Bom, enfim. O compilador vai escolher, né, ele que vai decidir qual que é a melhor posição para uma determinada variável. E aí, isso também não que não seja interessante, mas é uma coisa que a gente não quer necessariamente saber, né? A gente sabe que o compilador faz o melhor dele. Eu não consegui nenhum exemplo aqui que mostrasse ele escolhendo os registradores, a não ser aquela com otimização, né? Se eu clicar aqui e pedir para ele otimizar a nível de registrador, aí sim ele passa a usar os registradores internos. Olha só. Aqui ele passou a usar os registradores internos. Agora, se eu coloco menos menos var8, se eu colocar menos menos var8, o resultado é um pouquinho diferente. Antes ele usava 2 registradores, né? Não lembro se vocês lembram aí, né? Mas ele usava o R15 e o R14, justamente para ter uma noção do valor da variável antes e depois. Como eu coloco pré-decremento, ele vai primeiro decrementar e depois testar o valor. Ele vai usar o valor atual, né, o valor decrementado, como teste para realizar o while. Então, o nível de otimização, a mensagem que eu quero passar aqui para vocês é o seguinte:
O nível de otimização influencia no código gerado, tá? Mas, de certa forma, isso aqui, para um programador que está programando em nível de linguagem C, não interessa tanto saber onde ele coloca as variáveis, né? Porque a gente sabe que o compilador vai fazer essa escolha de maneira direitinha. Ele sabe quanto que a variável está sendo usada intensamente. Aqui o Henrique está perguntando, professor, você recomenda a gente colocar com ou sem otimização? Henrique, pode usar o padrão com otimização, tá? E aí, se você perceber que aquela linha não está sendo executada, você coloca volatile naquela variável para ele não cortar a variável fora. O Marco está perguntando, menos menos var8 e var8 menos menos é a mesma coisa? São a mesma coisa? Não, Marco, são um pouquinho diferentes. Vou mostrar para você. Então, o pré-decremento quando eu coloco o pré-decremento, o decremento é feito antes da linha ser executada, né? Então, ele vai primeiro, nessa linha, nessa instrução aqui, quando eu coloco pré-decremento, o 120 dessa variável vai se tornar 119, e essa comparação aqui vai se tornar falsa. Então, ele não vai entrar nessa linha aqui de baixo. Porém, quando eu colocar o pós-incremento, o pós-decremento, no caso, ele vai primeiro ler o valor da variável 8, e depois de ter executado essa linha, ele vai decrementar essa variável. Então, vou mostrar para vocês os dois casos. O que está acontecendo aqui é que ele não está atualizando a minha vista disassembly. Aqui, 120. Ó, o if aqui, né? If var8 menos menos igual a 120. Aí, o que vai acontecer? Essa comparação, ela vai ser verdadeira. Então, ele vai entrar na linha de baixo. Olha lá, entrou na linha de baixo. Porque o menos menos foi executado depois dessa linha. Agora, se eu fizer o contrário, né, se eu botar menos menos var8, essa condição if não vai executar, né? Ela não vai entrar dentro do if. Ó, tá vendo? Estou clicando aqui, ele não entrou dentro do if. Por quê? Porque o pré-decremento foi executado antes da linha. Então, quando vem antes da variável, é executado antes dessa linha. Quando vem depois, é executado depois da linha. Ok. Então, já falei sobre posicionamento de variáveis. Vamos falar um pouquinho sobre a biblioteca stdint. Olha só, gente, às vezes, né, uma coisa que eu falei lá no vídeo, o nome char é um nome um pouco infeliz para uma variável de 8 bits. Eu, pessoalmente, não gosto, porque não está indicando que a gente vai trabalhar com números. Quando eu falo char aqui, muita gente parece que acha que eu estou trabalhando com uma string, com letras, né? Por exemplo, eu quero colocar numa variável a letra A. E que realmente as letras na tabela ASCII são codificadas em 8 bits. Só que o nome char para variáveis de 8 bits, eu não vou só usar letras em variáveis de 8 bits, eu vou usar números também. Então, esse nome aqui é um pouco infeliz. Eu gosto de usar a biblioteca std de standard, int, de standard integers. Os inteiros padrões. O inteiro padrão, ele substitui esses nomes, né, por nomes mais padronizados. E aí, os nomes para números, a gente vai usar como int e o tamanho do inteiro. Então, por exemplo, int 8t é um tipo de dado de um inteiro com sinal de tamanho 8 bits. Se eu quiser um inteiro sem sinal, eu boto um uzinho na frente, falando que é um unsigned integer de 8 bits. Se eu quiser aumentar o tamanho dessa variável, pode ser uma variável de 16 bits, pode ser uma variável de 32, uma variável de 64. Então, é uma maneira bem prática de você já declarar sabendo o tamanho dessa variável. Isso aqui também torna esse código um código muito mais portável, porque um int no MSP 430 é um número de
16 bits, enquanto um int no PC, no seu computador aí que você está vendo essa aula, é um número de 32 bits. Então, muda conforme a arquitetura. Então, para você evitar essa mudança de arquitetura para arquitetura, você usa sempre variáveis onde você define o tamanho dela na própria declaração do tipo da variável. O Caio está perguntando, professor, existe o short? O short existe, e ele é a mesma coisa que o int aqui no MSP 430. Só que como o short ele é feito para arquiteturas de 32 bits, onde o int é 32, o short é 16 e o char é 8. Aqui, o short tem o mesmo significado do int, que é o int 16 e o short de 16 bits também. Eu não recomendo usar o short, eu só vou usar aqui nas aulas o int 8t e etc. Então, variável de 8 bits, 120. Então, para usar esses tipos aqui, esses tipos estão definidos dentro do arquivo stdint. Então, se você segurar Ctrl, tá vendo que as coisas viraram hiperlinks agora? Então, se eu clicar num arquivo, por exemplo, stdint.h, segurando Ctrl, ele me leva para o arquivo de biblioteca. O que ele faz? Ele declara, né, com o type def, que o unsigned char vai ser o int 8t. Né? Que o int 8t é a mesma coisa, só que com uma variável char com sinal. O Caio está perguntando, com stdint eu posso colocar o tamanho que quiser, por exemplo, 43 bits, ou tem que ser múltiplos de 8? Não, Caio, aqui a gente tem que ser sempre múltiplos de 8. Você está percebendo que eles sempre vão crescendo, multiplicando de 2 em 2. Então, 8, 16, 32, aí passa para 64, né? E aí por aí vai. Então, a variável de 64 é a long, porque no MSP 430, 32 bits é o long. Então, isso aí é uma coisa interessante de se ter em mente. Agora, olha só. Dependendo do tamanho dessa variável, né, na hora que eu gero o código aqui, a atribuição dessa variável, a gente já viu ela. A gente viu que o compilador gerou essa linha aqui, que é um move.b de 78 em hexadecimal, ou seja, 120, para 0sp, que é a posição da variável var8. Agora, deixa eu pegar essa variável e falar que é uma variável de 64 bits. Na hora que eu gero o assembly dela, olha o que acontece. A declaração dessa variável, ela se tornou agora uma variável, um conjunto, né, de 4 linhas. Aqui está quebrado, eu não sei por que ele botou a main aqui, eu acho que tem algum bug aqui na minha vista disassembly. Deixa eu abrir ela de novo. Ah, agora foi. Agora ele alinhou direitinho. Estava bugada a vista. Então agora, essa mesma declaração, só tendo mudado o tamanho da variável, fez com que o compilador gerasse não só o move, mas agora o move.w, da mesma parcela para 0sp, só que agora ele fez um clear 2sp, 4sp e 6sp. Ou seja, uma variável de 64 bits, como era de se esperar, ocupa 4 palavras de 16. Né? 16 mais 16, 32, 32 mais 32 é 64. Então é interessante ver como o tamanho das variáveis elas afetam, de fato, o código gerado aqui. E o mais interessante é que se eu pegar essa variável e incrementar ela, né, fazer ela igual a var8 mais 1, esse incremento, né, vai ser levado em consideração esse minha vista aqui não está atualizando. Vamos lá. Vou ter que sempre abrir e fechar. Esse incremento var8 igual a var8 mais 1, né, que é a mesma coisa que var8 mais, agora não é mais var8, agora vai a var64, né? Olha só o que ela virou. Ela virou a instrução inc, de fato, né, uma inc de 0sp, mas aí logo em diante vem o ADC, que é o add com carry, é soma 0 com carry anterior.
Então, ele tem que, agora, propagar o carry para todas as outras palavras que ele reservou para essa palavra de 64 bits. Então, uma instrução que era inocente de 1 mais 1, né, se tornou em 4 instruções, só porque a variável é uma variável de 64 bits. Então, é isso. Então, vou voltar para uma variável de 8. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o tipo da variável e qual é o impacto dele na geração de código. Então, por exemplo, se eu pegar aqui e comparar if um número for maior ou igual a, sei lá, 120, então vamos botar aqui uma variável número, uma variável de 16 bits, vamos falar que ela assume 100. Se esse número for maior ou igual a 120, eu vou, sei lá, faço alguma coisa, faço um outro número b recebe 10. Caso contrário, b igual a 0. Então, vou declarar aqui volatile o int 16t b igual a b. Por padrão, o C inicializa as variáveis em 0 já para a gente, tá? Apagou o volatile, professor. Faltou o volatile, né? Porque mas eu quero ver se ele está realmente cortando essa variável. Ele cortou, tá vendo? Se eu entrar aqui, ele cortou a inicialização da minha variável. E quando esse tipo de comportamento acontece, aí, porque, né, de fato, né, o compilador ele é inteligente, né? Ele vê que o B não está sendo usado para nada útil e aí logo corta essa variável. Apesar de parecer que eu estou usando a variável de fato, ele logo percebeu que essa variável não é útil e cortou ela fora. Então, para tirar as otimizações apenas dessa variável, vou botar um volatile aqui. Agora sim o B está lá. Então, olha só, o que eu queria mostrar para vocês é o que essa expressão vai gerar e o que ela vai se tornar quando eu modificar o número de unsigned para signed. Então, essa comparação, né, if número maior ou igual a 120, se tornou num compare, que a gente conhece, do número 120, que está aqui o nosso famoso 78, com a posição 0SP. E aí ele está usando a instrução JLO. Agora, se eu colocar, se eu tirar esse U aqui da declaração dessa variável, e em vez de declarar ela como unsigned e declarar ela como integer, deixa eu atualizar essa lista aqui. Olha só, aquele JLO virou um JL. O que eu quero mostrar para vocês, né, a mensagem que eu quero passar para vocês é a seguinte: dependendo do tipo de dado que você escolhe, o compilador vai escolher um determinado conjunto de instruções em cima do tipo daquela variável, né? Então, aqui, como é uma comparação com sinal, logicamente ele vai usar o JL ao invés do JLO, que é uma comparação sem sinal. Então, isso aqui é uma coisa interessante de levar em consideração. Agora eu vou mostrar um pouquinho o problema do float, tá? Então, vamos agora dar um exemplo de um número float. Vamos declarar um float aqui, F1, sei lá, 1.1234. 1.234. Eu posso escrever assim, vezes 10 elevado a 6. Então, o número em ponto flutuante, sim. Vamos fazer aqui dentro do loop F1++, só incrementar essa variável float. Olha só, não parece nada demais, né, em C. Eu declarei um float, um número em ponto flutuante, que é um número que tem ponto alguma coisa, né? Então, esse aqui é um número bem tranquilo, 1.1234 vezes 10 elevado a sexta. E aí aqui eu estou incrementando de 1 em 1, então vai para 2. Aqui como está 10 elevado a sexta, né, ele vai incrementando de 1 em 1, então vai ser menor do que isso. Mas
essa linha absolutamente inocente aqui, ela se transforma num código enorme em assembly. Então, olha só, para inicializar primeiro essa linha do float aqui, volatile float F1, ele usou duas movimentações, né? 2 moves.w, porque de fato o float, como a gente viu lá na aula, ele ocupa 32 bits. O double ocupa 64 bits, é um float de 64 bits. Então, nesse float aqui, ele já inicializou com um valor absolutamente maluco, né? Eu não consigo ver aqui o meu número 1.234. Isso aqui é a representação em ponto flutuante desse número. E logo em seguida, olha só, ele começou a inicializar os registradores R12, R13, R14 e R15, que são os parâmetros de entrada para uma função chamada call. Ele fez um call aqui, do MSP ABI add F. Add F deve ser para soma de ponto flutuante, né? Soma de números em ponto flutuante. E aí, vamos entrar dentro dessa subrotina aqui, e olha só como ela é complexa. Eu comecei aqui em 4406, e ela faz um monte de push, né? Para salvar, né, o prólogo da função. Faz decremento, faz um monte de operação, faz um monte de move, rotaciona, faz o end, faz bit set, faz umas comparações aqui de magnitude, vê se o número é igual, se o número é diferente, testa se for maior, testa se for menor, realiza igualdade. Olha só a quantidade de instruções, tudo isso aqui só para fazer a soma do mais um em ponto flutuante. Aí tem o stick, que eu nem sei o que é. Só aí, de fato, aqui que ele vai realizar a soma, né? Ele fez tudo isso aqui antes, nem somou. Aqui, de fato, é quando ele realiza a soma, depois ele normaliza, arredonda, né? Não, ele arredonda só aqui, arredonda no final, terminou de arredondar aqui, depois empacota no final e aí sai. Rapaz, é muito código, é um código muito grande para fazer mais um. Então, o que eu quero mostrar com vocês? Ó, tá vendo? Restaurando os valores dos registros que ele usou e dá um hatch, um retorno para voltar. Então, é uma subrotina enorme, absolutamente ridícula de enorme. E isso não foi visível, né? A gente não conseguiu ver isso no código em C. Então, esse mais um aqui, absolutamente inocente, foi transformado num código enorme. Vamos parar um pouquinho aqui para pensar. A minha mensagem que eu quero passar aqui para vocês é a seguinte: não use float. No MSP430 não é para usar float, porque o float é absolutamente penível, né, de usar. É uma coisa muito pesada para usar num microcontrolador que tem um clock padrão que vai até 25 MHz só. Então essa é a grande mensagem que eu quero passar aqui. Agora vamos aos includes e macros. Até aqui, alguma dúvida, gente? Eu estou indo muito rápido. A gente está quase terminando. Não, professor. Tranquilo, né? É mais introdutório mesmo. Copo de água gelada mesmo, viu? Isso aí. Agora vamos agora para includes, né? Então, olha só, se eu quiser fazer o meu código e separar ele em vários arquivos, então, por exemplo, eu quero fazer um arquivo, vamos botar aqui, math.h. Eu vou botar algumas operações, igual a gente fez lá em assembly. Eu quero um arquivo, eu quero botar uma outra funcionalidade num outro arquivo. Então, eu vou escrever um arquivo .h e um arquivo .c. Eu tenho que ter os dois. O .c é o que vai ser lido pelo compilador. O compilador procura todos os arquivos .c. O compilador não lê, por padrão, os arquivos .h. Os arquivos .h são chamados através de diretivas de pré-compilação, são chamadas de include. Então, o math.h, ele define algumas funções para a gente. E é uma boa prática você botar um if and def antes, né? Se não estiver definido o nome math.h, você vai e defina o símbolo math.h. Por que isso é importante? Aí você tem que terminar com end if aqui. Eu sempre boto um comentário para indicar o que eu estou terminando. Por que isso aqui é importante? Porque muitas vezes no seu código, lá você está usando a biblioteca math.
E aí você dá aqui um include math.h. A math.h, ela foi incluída aqui nesse arquivo, mas vai que você usou uma outra biblioteca antes, outra lib. E essa lib usa math.h também. Então, no fundo, como isso aqui, ele vai primeiro chegar aqui, vai ler essa lib, depois vai ler o math.h, na hora que ele chegar aqui, ele vai ler o math.h uma segunda vez. Ele vai ler esse arquivo 2 vezes. Para evitar que ele redefina os símbolos que você define aqui dentro, por exemplo, eu quero definir uma função que retorna um número, que é a soma de 2 números. Então, o int 16t de A, o int 16t do B. Eu estou falando aqui para ele, ó, eu tenho uma função, ela não vai ser declarada aqui nesse arquivo, mas eu tenho uma função que retorna uma word e tem como entrada 2 words que eu estou chamando de A e B. Para ele entender o int 16, aqui você precisa fazer um include do std int.h. Olha aqui já é um exemplo, né? O std_int no meu código já vai ser usado 2 vezes por conta disso. E aí você define a sua função no arquivo .c. Então, você define a sua função no arquivo .c, em vez de terminar com ponto e vírgula, você fala, olha, retorna o A mais B. Uma função simples só para exemplificar o uso de subrotinas. Então, tá aí. Agora, para usar a funcionalidade que está no math.c, para usar essa função aqui, na rotina principal, você precisa incluir o arquivo math.h. Se você não incluir esse arquivo, e você tentar usar o add, né, sei lá, 3 com 7, somar 3 com 7 aqui, botar numa variável o int 16t, sei lá, soma, ele vai falar o seguinte, ele vai falar, olha, eu não conheço o símbolo, peraí, ele está falando que não conhece, tá. Está dando erro aqui na minha biblioteca. Include stdint.h, porque né, eu estou usando os tipos aqui dentro, mas não declarei que eu estou usando stdint.h. Mas agora, olha só. Aqui, voltando ao nosso exemplo, eu chamei a add, mas não falei de onde é que ela está. Aí ele deu um warning, ó. Não consegui resolver... Ah, não, ele até achou o add. Como é que ele achou o add? Oxi. Será que é um nome muito parecido com alguma função base que ele já tem? Não, ele está botando para esse aqui. Que curioso. Bom, mas idealmente você tem que dizer para o compilador que isso aqui é uma rotina sua, né? Depois eu vou trocar o nome dela. Vamos trocar o nome dela? Ó, eu quero que ele gere esse erro aqui, ó. Unresolved symbols remain. Tá? E aqui, ele vai falar, ele não vai te dar um erro de sintaxe, porque sintaticamente isso aqui está correto, né? Opa, é para estar sem essa biblioteca aqui. Porque sintaticamente isso aqui está correto. Eu estou chamando uma função, mas eu não declarei a funcionalidade dela. Ele fala aqui, ó, função add foi declarada implicitamente. E aí ele falou aqui, unresolved symbols remain. E aí quando você chega nesse caso aqui, você não consegue achar o erro. Você tem que olhar a saída do console, de fato, para olhar qual foi o símbolo que ele não está conseguindo resolver. Aí você vê aqui, ó, não consegui resolver... cadê? Unresolved symbols remain. E aí o símbolo que ele achou foi o símbolo add, que ele não conseguiu achar em nenhum lugar a definição dele. E de fato, porque o nome dele, né, é add nome. Aí aqui, ó, function add nome declared implicitamente. Na verdade, ele fez esse mapeamento já, curiosamente, ele fez isso
Mas ele está falando, isso aqui foi declarado implicitamente, você precisa declarar essa função antes. E aí, para isso que serve o include do cabeçalho aqui. Esse include... Cara, por que ele não está declarando isso aqui? Ah, tá. É porque no cabeçalho o nome ainda é Ed, né? Desculpa aí a confusão, povo. Agora foi. Então, a minha função Ed, ela precisa ser declarada antes de eu usar ela. Então, o compilador precisa saber onde que ele vai, ou para onde que ele precisa realizar o salto, né? Antes de eu chegar nessa parte do código aqui. Então, os includes servem para isso. Eles incluem, como o próprio nome indica, todo o conteúdo desse código aqui nessa parte do meu texto, né, do meu arquivo. É de fato a mesma coisa que pegar todo o texto que está aqui nesse arquivo e substituir por esse include. O include faz isso. Só que aí, para o código ficar mais organizado, a gente usa o include para gerenciar a complexidade em etapas, né, em arquivos diferentes. Então, isso aqui é uma forma de você separar o seu código em diversas bibliotecas, em diversos arquivos. E aí, se por acaso você declarou um arquivo cabeçalho, mas não declarou o arquivo .c. Ó, eu tirei esse arquivo da compilação, ele não vai ser compilado. Aí ele vai dar um erro de linkagem, né? Um erro de linkagem falando que não tem símbolos que não foram resolvidos. Não é um erro de sintaxe, porque sintaticamente está correto, mas como a funcionalidade desse arquivo não foi resolvida, né? Esse arquivo não foi compilado, ele não deixou, ele deu um erro de linkagem, ele não conseguiu achar a parte do código que corresponde a esse nome, apesar de sintaticamente estar correto. Então, para resolver isso aqui, a gente vai colocar ele de volta e vai compilar para resolver. Então, beleza. Agora, por último, eu queria falar um pouquinho sobre operações de deslocamento. Então, vamos botar aqui 16. Vou botar aqui o valor em hexadecimal, sei lá, 0100. As operações de deslocamento em C, elas são representadas O João Pedro está perguntando assim, acho que tem uma biblioteca padrão chamada math.h. Ah, é isso, João Pedro. Perfeito. Você matou a charada. O compilador sempre prioriza o header que está na mesma pasta. Então, eu não sei qual é a ordem de prioridade, mas isso você consegue achar nas propriedades do seu projeto quando você abre aqui as opções de include. Então, ele procura primeiro na pasta include padrão, depois ele procura na sua pasta de projeto e depois ele procura na pasta da Texas aqui. Então ele tem uma ordem, uma sequência que ele procura. Ah, talvez fosse por isso que ele estivesse resolvendo a minha função add. É porque ele já devia estar achando alguma coisa antes, com o nome add. Acho que você matou a charada, João Pedro. E aí, por fim, o deslocamento, a gente vai usar dois sinais de maior, maior ou menor, menor. E o sentido do deslocamento vai ser no sentido dessa pseudo-setinha, né? Dessa setinha. Então, se eu quiser deslocar um bit para a esquerda, eu vou botar menor, menor, 1. Se eu quiser deslocar 10 bits para a esquerda, eu coloco menor, menor, 10. Ou seja, o número que vem à esquerda dessa expressão é o número de bits que eu quero deslocar. Olha só, se eu fizer esse deslocamento da variável 16, tem que declarar como volátil, né? Senão ele não aparece, está aqui, ó, o deslocamento agora.
Deslocamentos muito grandes, né, a gente não tem uma instrução que faz isso diretamente. Então, ele usa uma chamada de uma subrotina, chamada de deslocamento para a esquerda, deve ser Shift Left, né, SLL, que faz, olha, vários deslocamentos N vezes. Então, olha que inteligente que ele fez. Ele faz vários nomes de funções com o número de deslocamento que ele quer e faz um retorno. E aí, para dar o número de deslocamentos que ele quer, ele chama a rotina, né? Ele chama a rotina com um número, o nome é o número de rotações que ele faz. Muito inteligente, gostei de ver. Então, você vê que uma rotação aqui, uma linha de código, né? Ela gera, na verdade, 10 instruções de rotação para a esquerda no MSP. E o compilador ele é super inteligente, por exemplo, se você fizer uma rotação de 8 bits, eu acho que ele vai usar inclusive uma outra função. Porque 8 bits é exatamente a metade de uma palavra de 16 bits. Olha só que legal. O var16, quando eu desloco apenas 8 bits, ele não usa nem a rotação, ele usa a instrução swap bytes, que troca os 2 bytes de posição. Então, em uma instrução, ele já pegou a parte menos significativa e jogou na parte mais significativa. Bem bacana também, uma outra solução inteligente. E é claro, essas rotações, né, rotação para a esquerda e para a direita, elas vão depender do tipo de dados. Então, se você botar uma rotação sem sinal, ele vai usar o RRL, né, o RRC, e se você botar com sinal, ele vai usar o RRA, que é uma rotação aritmética que vai replicar o sinal da rotação. Então, aqui ele está usando a rotação RRC, olha, limpo carry e uso RRC. Quando eu uso uma variável com sinal, signage, aí ele usa, vamos ver, aí ele usa a instrução RRA, que é uma instrução de rotação aritmética, né? Que aí ele replica o bit do sinal, já que é uma variável com sinal. Professor, Oi, vamos para as dúvidas agora. só por curiosidade, quando você pede para dividir por 2 em C, no disassembly, ele vai usar a rotação ou ele vai escrever um código de divisão mesmo? Vamos ver, eu acho que o compilador é inteligente para fazer rotação, tá? Inclusive, eu espero que vocês tenham percebido isso na prova, porque ficava bem mais simples resolver a prova com essa percepção. Então, olha só, dividir por 2 aqui, ele usa a instrução, ele chama uma função chamada hem-i. E hem-i é justamente uma divisão. Não, ele não é tão inteligente assim, não. Ele vai realizar a divisão mesmo. Ele tem uma função de divisão aqui dentro. Então, quando você tiver divisões que sejam por constantes de potência de 2, é bom substituí-las por rotações, né? Então, essas duas linhas de código aqui que eu estou escrevendo, elas são absolutamente equivalentes, só que essa aqui ela executa bem mais rápido, né? Ela é muito mais simples para executar do que essa anterior aqui. Inclusive, tem um warning que ele fala aqui, ó, foi detectada uma operação de divisão, né? A gente recomenda não usar porque essas são de processamento intenso. Então tem isso. Eu acho que é tudo que eu queria mostrar para vocês. É uma aula introdutória, tá? Só para mostrar os conceitos de C e quais são os efeitos, né, os impactos das nossas escolhas que a gente faz na linguagem C no assembly que é gerado pelo compilador. Então, essa aula é importante para você perceber que o código que você escreve C, ele está num nível de abstração muito mais alto do que Assembly, e que agora não existe um mapeamento direto, né, entre o que você escreve em C e o código de máquina que é gerado, como existia lá em Assembly. Se você escreve código Assembly, o código de máquina é só montar as instruções e fazer o código de máquina. Em C, não. Em C, envolve um pouco de interpretação. Qual que é o tipo da variável, né? Qual que é o tamanho da variável,
Então, tudo isso aqui vai ser levado em consideração. Lá em Assembly não tinha isso, né? A gente só trabalhava com bytes e words. Então, trabalhava com registradores. Se o registrador tinha significado de endereço, se tinha significado de byte, se tinha significado de uma letra, se tinha significado de qualquer outra coisa, aí era nossa tarefa fazer essa diferenciação. C não. C pede para você fazer essa interpretação quando você declara ela, logo quando você declara ela. Oi, Pedro. Hoje mesmo eu reuni com os monitores para fazer a correção da prova. A gente já estabeleceu um gabarito de correção com as notas. Então, a gente já dividiu. Cada monitor está com 20 provas para corrigir, eu estou com 30 provas para corrigir. E a gente vai fazer essa correção provavelmente durante essa semana. O teste 3 não foi entregue? Eu vou ver lá com os monitores, mas a princípio eles deveriam ter corrigido. Talvez só esqueceram de clicar em entregar. Devolver, né? Mas eu vou ver lá. Tá bom, Henrique. Vou dar uma olhadinha nisso. Vou deixar. Obrigado pelo aviso. Gente, eu vou encerrar a aula por aqui.